Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite, mais um estudo de quarta-feira. Vamos estudar um pouco a palavra do Senhor e eu convido você, primeiramente, antes de orarmos a Deus, a abrir as suas Bíblias lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, nós vamos ler os primeiros quatro versículos e depois o versículo 31 em diante, tá? Os primeiros 4 versículos, depois o versículo 31 em diante. Diz assim: todo meu ser louve o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina entrelaçada dos céus. Pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Faze das nuvens o teu carro de combate. Cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo os teus servos. Verso 31 diz assim: que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei, meu Deus, até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos que sejam agradáveis no Senhor, me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores, deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Esse salmo é um salmo de louvor, é um salmo que glorifica a Deus. Em especial, se você ler todo o salmo, a gente fez um recorte dele, mas se você ler todo o salmo, você vai ver que o salmista está louvando ao Senhor pela grandiosidade da sua criação, porque um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, fez tudo de uma maneira perfeita e plena. Então o salmista aqui louva ao Senhor pela grandiosidade da criação. Ele olha para a criação, vê o Deus perfeito que criou que fez todas as coisas e adora e louva e deseja que a glória do Senhor no final permaneça para sempre. Esse é o desejo dele, que a glória do Senhor permaneça para sempre. E é muito interessante porque é algo que eu tenho estudado, que eu tenho lido sobre a glória do Senhor. O quanto que nós, como seres humanos, nós precisamos e necessitamos almejar que Deus seja glorificado por toda a terra. Nós desejamos isso e também, com isso, nós desejamos glorificar a esse Deus tão maravilhoso. Porque essa é a razão da nossa existência. Estamos aqui na Terra para glorificar a Deus. É a pergunta primeira do catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso desejo tem que ser a glória de Deus constante. John Piper vai dizer isso, né? Quanto mais próximos, mais nos satisfazemos a Deus, mais nós glorificaremos a Ele, né? E é esse Deus tão maravilhoso, tão perfeito, que nós vamos adorar agora em oração, que nós vamos glorificar agora em oração, que nós vamos estudar um pouco sobre esse Deus glorioso em Isaías essa noite. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor e pedir que Ele fale conosco. Ó Pai Santo, nós bendizemos a Ti e glorificamos ao Senhor, ó Pai, pelo Deus tão maravilhoso e tão grandioso que és, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se importa conosco.
O Senhor, ó Pai, se importa com a minha vida, com a vida da tua igreja, Senhor Deus, presbiteriano Jardim Satélite, de cada membro, Senhor Deus, cada liderança. O Senhor, ó Pai, é o Deus que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, que perdoa os nossos pecados. Por isso, nós te adoramos e te glorificamos, ó Pai, e clamamos, Senhor Deus, em nome de Cristo, para que o Senhor, ó Pai, fale conosco nesta noite. Que a tua mensagem, que é viva, que é rica, Senhor Deus, penetre aos nossos corações, ó Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir lá no livro de Isaías, capítulo 6, tá? Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto. A minha tradução é um pouco diferente, é NVT, tá? Eu estou em São Paulo fazendo o curso do CFM e deixei a minha Bíblia. Eu trouxe a minha Bíblia da NVT e deixei atualizada em casa. Então a linguagem pode ser um pouco diferente. Mas nós vamos ler Isaías capítulo 6, dos versos de 1 a 13. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou da minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então, ouviu o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Ele disse: Vai, diga a este povo: Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem voltarão a mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? Ele respondeu: Até que as cidades vizinhas e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel seja deserta. Se ainda estiver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortado, o toco de Israel será a semente santa. Para entendermos um pouco sobre esse texto, eu queria trabalhar com vocês um pouco sobre esse texto, é importante nós voltarmos desde o capítulo 1 do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele enfatiza a singularidade de Deus, de Israel, de Yahvé, como uma fonte de esperança e de segurança para a nação de Israel. Essa é a ideia do livro de Isaías. O significado do nome do livro, né, é o Senhor salva, Deus que salva. E a incapacidade de Israel em conformar-se aos padrões divinos fez com que abrisse a manifestação escatológica do servo do Senhor, que diz o nosso texto:
o final, o último versículo, o toco, aquele que ficaria, o remanescente. Diante disso, Deus, ele inspira Isaías a escrever esse texto, e eu não quero trabalhar aqui muito com o tempo, na época que escreveu, nessa questão histórica. Eu quero trabalhar um pouco mais na estrutura do texto, como ele foi desenvolvendo até culminar em Isaías capítulo 6. Se você ler com atenção o livro de Isaías, o capítulo 1, nós vamos ver aqui que o problema do povo de Israel é que eles estavam abandonando completamente a Deus. O livro de Isaías, do início, tem alguns textos que são muito familiares a nós, ao ponto que o próprio Deus chama o povo dele, o povo de Judá, e compara esse povo a Sodoma e a Gomorra. E isso é interessante porque no primeiro capítulo, no verso 4, diz que essa nação, a nação de Judá, diz aqui o versículo, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa, são perversos, filhos corruptos que rejeitam ao Senhor, desprezam o Santo de Israel, deram as costas para ele. E por causa disso, o livro de Isaías, ele cita esse povo, o povo de Judá, o tempo todo como Sodoma e Gomorra. E o interessante aqui, que no início do livro de Isaías, mostra para nós o quanto que o culto deles estavam corrompidos e manchados pelo pecado. Deus aqui usa algumas palavras bem fortes para dizer como estava o culto daquele povo. Ele fala o tempo todo, olha, quem desejou, quem pediu para que vocês ao menos pisassem no meu templo? Ele diz que, olha, os seus holocaustos de carneiro, de gordura de novilhos, de tudo que vocês têm feito, de cordeiros, de bodes, tudo que vocês têm feito de holocaustos para mim, para Deus, né? Ele está farto disso. Ao ponto que, enquanto eles levantam as mãos, Deus vira as costas. Ele diz no verso 13, suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos. O incenso oferecido dava náuseas a Deus, dava vontade de vomitar. E ele diz, não vou olhar para vocês, eu não quero saber de vocês. O culto estava completamente corrompido, porque o povo de Deus, de vez adorar a Deus, eles estavam sendo corrompidos por outras nações que estavam ali. Mas ao mesmo tempo que mostra para nós esse pecado tão grande da nação de Judá, Deus o tempo todo ele oferece ao povo a oportunidade de se achegar e de se arrepender dos seus pecados. Verso 18, há um convite. Diz assim, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida e fartura. O tempo todo que Deus apresenta o povo de Israel como um povo pecador, que não aceita a adoração do povo, e isso é muito interessante porque me remete muito ao livro de Apocalipse, quando diz que Deus, o Senhor estava batendo a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Ali não é salvação no livro de Apocalipse, ali vai mostrar que a igreja estava cultuando ao Senhor, mas Deus estava do lado de fora, e Deus está falando, olha, eu não estou aí cultuando com vocês, vocês estão me cultuando, eu estou do lado de fora. Aqui no livro de Isaías é a mesma coisa.
Eles estavam cultuando a Deus, mas Deus não estava no culto, Deus não estava participando das suas celebrações, das suas festas, dos seus holocaustos, por causa do pecado que havia ali no povo de Judá. E o interessante, como eu falei, Deus o tempo todo oferece a oportunidade do perdão. Mas ao mesmo tempo que ele oferece a oportunidade do perdão, ele segue falando dos pecados do seu povo. Versos 21 ainda do capítulo 1 diz: Vejam como a cidade, antes tão fiel, se tornou como prostituta. Antes era o centro da justiça e de retidão, agora cheia de assassinos. Antes era como a prata, desejável como a prata, agora se tornou desprezível. Antes era pura, agora é como um vinho misturado com água. Os seus líderes são rebeldes, seus companheiros são ladrões, todos amam o suborno e exigem propinas. Logo na sequência desse texto, o tempo todo Deus está mostrando que ele agirá, que ele trará um renovo. Verso 27 diz: Sião será redimida pela justiça e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. E volta a falar, os rebeldes não. Logo na sequência, no verso 2, no capítulo 2, continua mostrando essa questão do pecado, continua mostrando para nós como o povo está desgarrado, mas mostra também esse desejo do povo de Deus de trazer uma restauração ao seu povo. Capítulo 2, verso 4 diz: O Senhor será um mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arado e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. E isso é muito importante, por quê? Porque está mostrando ali que o povo de Israel deveria agir e mostrar Deus para as outras nações, o povo de Israel estava completamente distante disso. E a partir daqui, Deus ele agiria, ele seria um agente para mostrar a si mesmo para as outras nações da terra. E isso é interessante, como eu falei, o livro de Israel mostra uma fonte de segurança e de esperança. No capítulo 2, vai mostrar que o povo de Deus, o povo de Judá, eles estavam com um equipamento de guerra muito grande. Olha só. Capítulo 2, verso 7. Israel está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis, sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. O que Deus falou para os reis? O que eles não deveriam? Eles não deveriam acumular riquezas e eles não deveriam criar cavalos de guerra, ter cavalos de guerra, criar um exército para si. Por quê? Porque quem defenderia o povo de Deus não eram as suas forças em guerrear, mas quem defenderia o povo de Deus era o próprio Deus. Ao ponto que as guerras travadas pelo povo de Israel, quando elas eram direcionadas por Deus, quando Deus estava com eles, ninguém se perdia. Deus guerreava, Deus ia à frente. O povo de Israel não pegava em armas. Quando o povo decide ter cavalo de guerra, quando o povo decide acumular riqueza, quando o povo decide ter uma estrutura para estar pronta para o combate, ele está dizendo para Deus: eu não preciso da sua segurança, eu consigo fazer algo, eu consigo
me, ah, me proteger. Eu não preciso do Senhor. Por isso, no verso 22 do capítulo 2, o Senhor diz: não ponha sua confiança em simples mortais, são frágeis como o sopro, que valor eles têm. Não ponha sua confiança nas pessoas, nas estruturas, nos reis que estão ali. Não ponha a sua confiança no poder que vocês têm, porque eles são nada. A confiança e a segurança têm que ser colocada diante de Deus. E isso é interessante, porque durante o capítulo 3 e o capítulo 4 vai continuar mostrando essa questão do pecado e vai mostrar o quanto que Deus deseja também restaurar o seu povo. Olha só, no verso 2 do capítulo 4. Naquele dia, porém, o renovo, lembra que eu falei do toco, aquele que permaneceria, o renovo, aquele que Deus faria frutificar. Ele diz: naquele dia o renovo será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecem em Jerusalém e estiverem registrados entre os vivos, o Senhor lavará a imundícia da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue. Lembra que eu falei que Deus, quando eles levantavam as mãos para adorar ao Senhor, Deus virava as costas, em Isaías capítulo 1, porque suas mãos estavam cobertas de sangue? E aqui ele diz que Deus retirará as manchas de sangue de Sião. Deus será o abrigo contra o calor do dia e o esconderijo contra a tempestade da chuva. Mas Deus vem e fala de novo que o povo está em pecado, que o povo está distante de Deus. Deus continua falando para nós que a videira que ele esperava que fosse doce, agora na verdade nasceu e produziu uvas amargas. E diante daqui, no capítulo 5, começa a ter alguns alguns ais que mostram a aflição, mas um julgamento de Deus com o seu povo. No capítulo 5, verso 8, versos 11, verso 18, verso 20, verso 21 e verso 22, mostra esse ai de julgamento de Deus com o povo. É a mesma expressão usada lá com Jesus em Mateus 23, quando ele diz: ai dos fariseus, ai daqueles. E aqui diz a mesma coisa, como por exemplo, em Isaías 5,8 ele diz: que aflição, ou ai, espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para os outros, e vocês se tornarem os únicos donos. Mas ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene: muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Deus está falando que Ele cuidaria desses homens que estavam mais preocupados consigo, com a sua segurança e com a esperança que eles poderiam ter nas suas coisas, ao ponto de deixar outras pessoas sem nada. Ai daqueles que levantam cedo pela manhã para beber e passam a noite tomando vinho, em festas e belas músicas, e liras, harpas, tamborim, mas nunca pensam no Senhor e não se dão conta do que Ele faz. Ele continua: que aflição espera o que arrastam a sua perversidade, com cordas feitas com mentiras. Que ai daqueles que vivem e praticam a sua vida através da mentira.
zombam de Deus, zombam do cuidado do Senhor. Que aflição! Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, de escuridão de luz e de luz de escuridão, de amargo de doce e doce de amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ai daqueles que esperam os que são heróis em tomar vinho e se gabam quando conseguem beber, ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça aos inocentes. Essa é a situação do povo de Israel. O povo que confia em si, que tem esperança em si, que tem a segurança em si, que estão totalmente distantes de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, que estão completamente distantes de Deus e que a sua adoração não é voltada para o Senhor, mas aos seus próprios umbigos. Diante disso vem nosso texto. E isso é muito interessante porque Deus, ele age com juízo através da pregação. Olha só que interessante isso. Como é que Deus vai mostrar juízo a esse povo? Como é que Deus vai mostrar juízo a essa nação, ao povo dele? Através da pregação. Mas para isso, o texto nos mostra o glorioso Rei Divino que está sentado num alto, elevado trono, que é distante, que é outro, mesmo diante da morte do rei Uzias. Mesmo quando você olha para o trono de Israel e ele está vazio. Porque quando Isaías olha para cima, ele vê o trono do outro, o trono daquele que governa todas as coisas, daquele, como diz o Salmo 104, que criou todas as coisas. E é algo maravilhoso, porque, lendo alguns comentaristas, mostram que quando Isaías descreve nos 3 primeiros versos esse ato de Deus, mostra em palavras que às vezes não tem como explicar a beleza da glória de Deus. Diz que ele está sentado no alto e sublime trono e a borda do seu manto enche o templo. E serafins, e diz que esses serafins de 6 asas voavam com 2, cobriam os olhos com mais 2 e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins aqui, eles não pararam aqui. Essa ideia de santo, santo, santo era algo constante, eles frequentemente falavam sobre isso. Mas Isaías relata por 3 vezes, porque quando ele diz 3 vezes algo, mostra que Deus aqui é completamente santo. Mostra aqui para nós o mistério da majestade divina. E a santidade é a essência da natureza de Deus. O próprio Deus é a revelação suprema da santidade. Ao ponto que as suas vozes sacudiam o templo e os alicerces. E todo o edifício estava cheio de fumaça. Então, Isaías tem apenas uma opção: dizer: ai de mim. E o interessante, lembra que eu disse ai no passado, de Isaías 5, dos versos 8, 11, 18, 20 e 21? Esse ai aqui é de julgamento do Senhor. Mas aqui, o ai de Isaías, ele olha para a sua situação e com dores de parto diz: ai de mim, porque eu sou pecador. É uma dor que ele estava sofrendo diante da gloriosa majestade de Deus. Ele sabe da sua pequenez e sofre com isso. E sabe que ele viu o Senhor e ele é pecaminoso. E algo interessante aqui, porque Isaías mostra que o pecado dele e o pecado
o pecado do povo também faz parte dele. Ele não entende que ele é separado do povo. Ele entende que o povo é pecador e ele também é pecador. Não há diferença. E isso é interessante porque eu lembro do livro de Êxodo, quando Moisés ele conversa com Deus e ora para Deus e intercede pelo povo de Israel que fez o bezerro de ouro. E Moisés diz algo interessante ali. Ele diz assim: o que nos faz diferente, eu e todo o seu povo, de todos os outros povos da terra, é a sua presença conosco. Isaías sabe que ele é pecador. Isaías sabe que ele é como o povo de Judá, o povo de Israel. Ele sabe e ele teme. Entretanto, um dos serafins sai, toma uma tenaz e toca os lábios e purifica a vida de Isaías. Isaías diz que ouve uma grande voz, a voz do Senhor que diz: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Quem irá pregar? Quem irá proclamar a majestade da glória do Senhor? Quem fará isso? Quem será o agente de juízo do Senhor? E isso é muito interessante, porque a gente entende como pregação do Evangelho apenas um ato de salvação, e é correto, mas a pregação do Evangelho é um ato de juízo do Senhor. Porque o Evangelho mostra para nós quem nós somos. Quem realmente nós somos. Pecadores. E como pecadores, ou eu olho para a cruz e me rendo e falo, eu preciso do Senhor, ou eu digo, eu não quero o Senhor. E isso eu trago juízo para mim. Isaías levanta e diz, aqui estou, envia-me a mim. E ele diz, o próprio Deus diz, ele tampará os ouvidos, ele tampará os olhos, ele endurecerá os corações desse povo. Isaías fala até quando? Ele diz, até o momento onde não vai restar quase nada, apenas a santa semente, o renovo, o toco, aquele que é o servo, aquele de Isaías 53, o servo sofredor, aquele que no Novo Testamento é nos apresentado como Jesus Cristo, o Deus encarnado aqui na terra, aquele que para alguns é a pedra fundamental, mas para outros, pedra de tropeço. Qual é o nosso papel? Diante desse povo que nós estamos vivendo, como Isaías viveu, o povo de Judá, o povo de Israel, desse povo que está completamente distante do Senhor, qual é o nosso papel? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu anunciarei o Evangelho, a glória do Senhor. E nós estudamos nessas quartas-feiras o quanto que Deus se importa com a sua glória, o quanto que Cristo veio ao mundo aqui para que Deus seja glorificado, o quanto que isso é importante, o quanto que eu tenho que me negar, o quanto que eu tenho que viver para Ele, não para os meus prazeres, mas para a glória dEle. O quanto que eu preciso hoje entender que o meu papel é anunciar a Ele, o Deus de toda a glória, o outro, aquele que reina, aquele que criou todas as coisas. Aquele que para alguns será a pedra fundamental, mas para outros, pedra de tropeço. Isso é a cruz. Isso é a mensagem do Evangelho. Isso é que Cristo mostra para nós que Ele veio fazer. É isso, irmãos. Não compete a nós saber quem
que vai servir como pedra de alicerce ou para quem que vai ser aqueles que vão ser pedra de tropeço, que vão servir como pedra de... Não compete a nós. Basicamente, não compete saber quem vai ser salvo ou quem não vai ser. O que compete a nós é anunciar, dizer: Senhor, eu quero ir. Eu quero anunciar a tua glória. Eu quero ver a tua glória sendo manifestada por toda a terra. Eu quero ver a sua santidade se tornar universalmente manifesta e que a glória do Senhor se torne plena por toda a terra. Eu quero fazer parte disso. Eu quero. E esse tem que ser o nosso desejo. Isso tem que fazer parte de nossas vidas. Mesmo que seja uma pregação onde você vai falar, 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 mas os olhos estarão tampados, os ouvidos estarão surdos, o coração estará duro, mesmo que seja onde parece que você está pregando a pedras, sem resposta. Mesmo que seja diante disso, o Evangelho precisa ser anunciado. E Deus é glorificado, tanto com aquele que é salvo, mas Deus também é glorificado com aquele que diz: eu não quero, e vai para o inferno. Deus é glorificado, um pela sua misericórdia e outro pela justiça do Senhor. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nos capacite a ter essa noção da glória do Senhor sobre toda a terra, de ver Ele que é santo, 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 sobre todos os povos, sobre todas as coisas. Ele que reina mesmo diante das dores e do sofrimento. Que possamos ver isso, que possamos com os nossos olhos espirituais, olhar para a majestade do Senhor. Que Deus os abençoe nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Ó Pai Santo, nós te adoramos em espírito e em verdade, e te bendizemos, Senhor Deus, porque Tu és o Deus de amor e de infinita bondade. Tu és o Deus criador de todas as coisas. É aquele que governa, é aquele, ó Pai, que rege, que sustenta, é aquele que tudo converge para si. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus de toda a glória. E bendizemos ao Senhor, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. E clamamos, Senhor Deus, para que possamos fazer parte cada dia disso que o Senhor está fazendo. Não nos compete, Senhor Deus, saber quem o Senhor vai escolher, quem o Senhor, na verdade, escolheu. Não nos compete saber. Mas o que tange ao nosso papel é a proclamação do Teu Evangelho. Seja para pedra fundamental de salvação, seja para servir de pedra de tropeço para aqueles que não querem e não reconhecem o Senhor. Ó Pai, nos ensina a entender isso, porque em um momento toda a terra se encherá com a Tua glória, com o Teu poder. Bendizemos a Ti, ó Pai, o Deus maravilhoso, e clamamos que o Senhor, ó Pai, cuide daqueles que estão doentes. Cuide, Senhor Deus, daqueles que estão desempregados, que aqueles que necessitam de algum amparo, que eles possam ver em nós, Igreja do Senhor, aqueles que estejam caminhando com Ele e suportando, Senhor Deus, juntamente com eles, as dores que estão passando. Nos dê uma semana maravilhosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe nessa noite.